A força de vontade é uma energia vital para a gente realizar qualquer projeto importante e relevante. Quanto mais força de vontade, mais resultados. Então a pergunta é, a força de vontade, ela está sempre à minha disposição? A força de vontade, ela é um recurso ilimitado? Uma pesquisa que foi realizada pela professora Baba Shiv, da Universidade de Stanford, com 165 alunos de graduação, respondeu esse enigma. O que ela fez? Ela separou os 165 alunos em 2 grupos e pediu para que alguns desses alunos memorizassem um número de 2 dígitos. Aos outros alunos, ela pediu que eles memorizassem um número de 7 dígitos. E os alunos, eles tinham todo o tempo que precisassem, todo o tempo necessário para memorizar. Quando eles estavam prontos, eles iam para uma outra sala, na qual eles tentariam se lembrar do número. Só que durante esse caminho, entre uma sala e outra, eles ganhavam um lanche por ter participado daquele estudo. E aí eles podiam escolher entre um bolo de chocolate, recheado, gostoso, ou entre um pote de salada de frutas, também muito bem preparado, com belas frutas. Ou seja, o prazer da gula ou um lanche saudável. E olha que interessante, entre os alunos aos quais foi pedido que memorizassem o número de 7 dígitos, a porcentagem dos que acabaram escolhendo o bolo foi o dobro dos alunos que haviam memorizado apenas os dígitos menores. Ou seja, qual conclusão que a professora de Stanford chegou? Ela chegou à seguinte conclusão: olha, o desgaste da força de vontade por ter memorizado um número grande, um número maior, um número de 7 dígitos, influenciou na escolha subsequente, na escolha seguinte, que foi a escolha da comida. Porque na hora entre escolher a salada de frutas e o bolo de chocolate, eles ficaram com muito menos força de vontade para resistir à guloseima. A verdade é que quanto mais usamos a nossa mente, menos atenção nós damos às coisas. A força de vontade é como um músculo, ele fica cansado e precisa de repouso. Ela é incrivelmente poderosa, mas ela não tem tanta resistência como a gente imagina. Como Kathleen Voss afirmou na revista Prevention em 2009, a força de vontade é como a gasolina do carro. Quando você resiste a algo tentador, você usa um pouco dela. Quanto mais você resiste, mais vazio fica o seu tanque até que seu combustível acaba. Na verdade, meros 5 dígitos a mais podem ser suficientes para drenar toda a nossa força de vontade, como foi feito no experimento anterior. O cérebro equivale a 2% da nossa massa corporal, mas consome, pasmem, 20% da nossa energia. E quando a nossa força de vontade está baixa, a gente tende a se comportar de forma padrão, sem conseguir raciocinar de maneira ampla. Pesquisadores da escola Stanford de Administração da Califórnia e também da Universidade Ben Gurion de Negev encontraram um jeito criativo de investigar esse assunto. Olha que interessante. Eles pegaram 8 juízes e analisaram 1.112 audiências de liberdade condicional. Qual era o trabalho desses juízes que foram pesquisados? Era o seguinte: eles tinham uma média de 6 minutos para analisar os argumentos do réu que solicita sair da prisão para receber a liberdade condicional. E esse é um processo um pouco exaustivo, aliás, bem exaustivo para os juízes, porque em média, dentro de tudo que eles têm que fazer, eles precisam analisar de 14 a 35 pedidos de condicional por dia. E tudo isso com apenas 2 intervalos na jornada de trabalho deles. Um lanche no final da manhã e um jantar no final da tarde, nos quais eles descansam e conseguem recarregar as suas energias. E o que os pesquisadores perceberam foi surpreendente. O que eles notaram? Que a chance desses juízes liberarem uma liberdade condicional depois de cada intervalo, ou seja, quando eles voltavam descansados e mesmo quando eles chegavam para o trabalho descansados, chegava a 65%. E no final de cada período, ou seja, no final da manhã ou no final da tarde, a chance era quase 0.
Eles perceberam que os resultados da decisão dos juízes estão totalmente ligados ao desgaste mental de tomar decisões repetidamente. Ou seja, conforme as suas energias são gastas, os juízes se travam mentalmente e caem na escolha padrão, o que, para os prisioneiros, é péssimo. E é esse cuidado que nós devemos tomar na nossa vida. Se quando nós ficamos sem força de vontade, se todos nós revertemos ao modo padrão, a pergunta é: qual é o seu padrão? Se você estiver ficando sem força de vontade, você vai escolher entre a cenoura saudável ou a fritura da batata frita. Se a sua força de vontade já estiver afetada, já estiver consumida, será que você vai conseguir focar com energia no seu trabalho? Ou você vai ser vítima de qualquer distração que aparecer? E a conclusão que você precisa entender é: quando o nosso trabalho mais importante é feito, quando a força de vontade já perdeu parte das suas forças, o resultado é um trabalho meia boca. Pense nisso. Existem níveis de força de vontade. Assim como o indicador de bateria do seu celular vai diminuindo ao longo do dia, e aí você tem o celular carregado ou pouco carregado, existe a força de vontade e existe a fraqueza de vontade. E a maioria das pessoas erra, quando elas entram nos seus desafios mais importantes, quando elas estão no nível de fraqueza de vontade, quando elas gerenciam mal a sua força de vontade. E aí elas nem percebem, porque elas sentem que as coisas ficam mais difíceis, mais doloridas de resolver. Intervalos de descanso e alimentação, eles atuam como carregadores de celular para a sua força de vontade. Em um artigo americano do Jornal de Personalidade e Psicologia Social, foi mostrado um estudo que, após exercerem uma certa tarefa que exigiam força de vontade, os participantes eles receberam um copo de limonada adoçada. Olha que interessante. Algumas pessoas, porém, nessa bebida estava adoçado de verdade, com açúcar, mas outros foi adoçado com adoçante. E as pessoas que, sem saber, receberam o suco com adoçante, cometeram o dobro de erros dos que receberam o suco com açúcar. Ou seja, os estudos concluíram que a força de vontade ela é o músculo mental que não volta à forma rapidamente. Se você o gastar em uma tarefa, haverá menos energia disponível para a tarefa seguinte, a não ser que você o reabasteça, literalmente reabasteça. Para dar o nosso melhor, nós temos que realmente alimentar as nossas mentes. E alguns alimentos que elevam o nível de açúcar de uma forma equilibrada por longos períodos, como por exemplo carboidratos complexos e proteínas, eles são dos mais indicados nesse caso. Mas lembre-se, nada de exagerar no açúcar. Coma frutas, legumes, verduras, beba bastante água também. Um dos principais motivos da dor de cabeça e que acaba afetando a sua força de vontade é a falta d'água. Glutamato sódio também atrapalha muito na dor de cabeça. Trabalhos mentais, decisões que exigem foco e atenção, filtrar distrações, suprimir impulsos e emoções são exemplos de ações que consomem a nossa força de vontade. Tim Ferriss, autor do livro Trabalhe 4 horas por semana, ele diz: faça a coisa mais importante do seu dia até às 10 horas da manhã. Então, resumindo o nosso vídeo, primeira coisa, não gaste, cuidado, não gaste toda a sua força de vontade. Você tem um estoque limitado dela. Então, decida o que mais importa no seu dia e reserve a força de vontade para isso. Segunda coisa, evite tomar decisões importantes pela manhã que poderiam ter sido planejadas à noite, para você não gastar à toa a sua força de vontade. Por exemplo, o que você vai tomar no café da manhã, a roupa que você vai vestir, as cores de maquiagem que você vai usar. Já deixe tudo isso definido no dia anterior. Se você faz, por exemplo, o para casa com seu filho na parte da manhã e você sente que isso te prejudica, considere fazer isso à noite, quando seu filho chegar da escola, e tenha atividades menos desgastantes com seu filho pela manhã. O seu relacionamento com seu filho pela manhã, ele tem que ser leve, com muito abraço, carinho e amor. Nada de estresse. Eu vejo muita mãe estressada na parte da manhã e aí de tarde elas já estão desgastadas. Terceiro, monitore o seu medidor de combustível.
Força de vontade com carga máxima requer tanque cheio. Nunca deixe que o mais importante seja comprometido simplesmente porque na hora que você resolveu fazer, o seu cérebro estava com tanque vazio. Alimente-se bem e regularmente. E finalmente, a quarta coisa, para mim uma das mais importantes. Dê horário para a sua tarefa. Faça o que for mais importante primeiro, todo dia, quando a sua força de vontade está no máximo. Porque força de vontade máxima significa sucesso máximo. Não brigue com a sua força de vontade. Construa os seus dias em torno de como ela funciona. A força de vontade, ela pode não estar sempre à disposição, mas quando você a utiliza primeiro no que é mais importante, você pode sempre contar com ela. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre. E lembre-se, não vai conversar com Deus só no final do dia, quando você estiver exausto. Não, prefira as orações mais longas pela manhã e, claro, converse com Ele ao longo de todo o dia.